A morte de Pedro de Cândido, ocorrida em 22 de agosto de 1941, é um episódio envolto em mistério e complexidade, refletindo as tensões e intrigas que caracterizaram o período pós-cangaço. Pedro de Cândido, coiteiro de Lampião, tornou-se uma figura central em diversas teorias e especulações após sua morte. Aqui está um detalhamento mais aprofundado dos eventos e das possíveis motivações por trás do assassinato. Contexto da morte de Pedro de Cândido. Pedro de Cândido foi assassinado em circunstâncias que geraram várias interpretações. Na noite do ataque, Pedro estava voltando da casa de sua amante, Madalena, em um povoado chamado Piranhas de Baixo, localizado às margens do rio. O assassinato ocorreu quando ele estava a caminho de casa, caindo na escuridão e nas sombras da noite. O autor do assassinato foi um jovem chamado Sabino Francisco dos Santos. Segundo Sabino, ele teria confundido Pedro com um bicho, devido ao ambiente sombrio e mal assombrado. Esta alegação levantou questionamentos, principalmente pelo fato de Sabino ter atacado Pedro com 19 facadas, um ato de extrema violência. O júri, no entanto, acreditou na versão do monstro e absolveu Sabino, o que deixou muitos perplexos quanto às reais motivações e circunstâncias do crime. Teorias sobre o assassinato 1. Responsabilidade do Tenente João Bezerra. Uma das teorias sugere que o Tenente João Bezerra teria tido um papel crucial na morte de Pedro de Cândido. Segundo essa hipótese, Pedro possuía informações comprometedoras que poderiam envergonhar Bezerra, relacionadas ao envenenamento de Lampião. Pedro teria sido uma testemunha-chave e sua eliminação poderia ser uma tentativa de silenciar alguém que conhecia segredos incômodos. Bezerra, ao saber da possibilidade de Pedro revelar essas informações, teria tomado providências para garantir que ele não fosse uma ameaça. 2. Ordem do Tenente José Lucena. Outra teoria atribui o assassinato ao Tenente José Lucena, que teria recebido ordens de eliminar Pedro devido às revelações feitas por este sobre o envenenamento de Lampião. Pedro, ao falar demais sobre o assunto, teria atraído a atenção de figuras poderosas que desejavam que a verdade permanecesse oculta. Gerson Maranhão, um fazendeiro e político influente que era primo de José Lucena, teria sugerido uma investigação sobre o caso, mas na época do assassinato, Lucena estava em Piranhas, o que levantou mais suspeitas. 3. Teoria do Arquivo Precioso. Rodrigues de Carvalho, escritor e pesquisador, propõe que Pedro de Cândido se tornou um arquivo perigoso devido ao seu conhecimento sobre questões sensíveis. Para Carvalho, Pedro possuía informações valiosas que poderiam desestabilizar a ordem estabelecida e expor fatos vergonhosos sobre figuras poderosas. A sua morte, portanto, foi uma medida para garantir que tais informações não fossem divulgadas, e sua eliminação foi planejada para proteger interesses políticos e militares. Consequências e legado. Após o assassinato, Sabino Francisco dos Santos foi libertado, e o destino final dele permanece desconhecido. A morte de Pedro de Cândido não apenas exemplifica as complexidades e os riscos associados ao período pós-cangaço, mas também destaca as intrigas e os conflitos de interesse que permeavam a região. A situação revela como, mesmo após a queda de Lampião, a violência e a luta por controle continuaram a moldar a vida no sertão nordestino. Pedro de Cândido, com seu conhecimento e envolvimento com o cangaço, tornou-se uma peça central em um jogo de poder que envolvia múltiplos atores e interesses. Em resumo, a morte de Pedro de Cândido é um exemplo de como a violência do cangaço não terminou com a morte de seus líderes, mas continuou a afetar a vida das pessoas envolvidas. A sua morte é um lembrete das complexidades e das intrigas que definiram o período, ilustrando a persistência dos conflitos e das disputas mesmo após a queda de figuras centrais do cangaço. O assassinato de Pedro de Cândido, portanto, não se limitou a um ato isolado de violência. Em um período em que as consequências do cangaço ainda reverberavam pelo sertão, a eliminação de um coiteiro como Pedro carregava um peso simbólico e estratégico significativo. Pedro, sendo um dos últimos coiteiros ativos que conhecia detalhes comprometendo figuras importantes, representava uma ameaça contínua para aqueles que desejavam manter certos segredos enterrados. A alegação de que Pedro teria sido confundido com um bicho por Sabino Francisco dos Santos foi recebida com ceticismo por muitos. A explicação oferecida pelo jovem não parecia convincente para muitos que conheciam o contexto e a dinâmica do local. A forma brutal como Pedro foi atacado, com 19 facadas, indicava um nível de violência desproporcional e calculado, o que levanta questões sobre a verdadeira motivação por trás do crime. Após a absolvição de Sabino, surgiram diversas teorias sobre a real autoria do assassinato.
A conexão com o tenente João Bezerra e o tenente José Lucena, ambos envolvidos em contextos de repressão e manipulação, foi amplamente debatida. Se Pedro sabia de detalhes sobre o envenenamento de Lampião, como sugerido, sua eliminação teria sido uma forma de prevenir a divulgação de informações que poderiam abalar a estabilidade dos envolvidos. A teoria de Rodrigues de Carvalho, que descreve Pedro como um arquivo perigoso, sugere que sua morte foi orquestrada para proteger segredos que poderiam comprometer figuras importantes do governo e da polícia. O contexto político e social da época favoreceu a ideia de que qualquer informação que ameaçasse a ordem estabelecida era passível de ser silenciada com violência. Mesmo com a liberação de Sabino e a falta de uma conclusão definitiva sobre o caso, o assassinato de Pedro de Cândido exemplifica como o legado do cangaço e os conflitos subsequentes mantiveram a região em um estado de tensão. Pedro se tornou uma vítima da complexa rede de interesses que se estendia além do cangaço, refletindo como a violência e o medo continuaram a dominar a vida no sertão. A ausência de um desfecho claro e a falta de esclarecimentos oficiais sobre o destino de Sabino Francisco dos Santos apenas acrescentam camadas de mistério e especulação ao caso. A morte de Pedro de Cândido permanece como um lembrete sombrio da forma como as rivalidades e os segredos podem continuar a influenciar eventos mesmo após o fim de uma era de conflito aberto. Pedro de Cândido, ao que tudo indica, estava em posse de informações cruciais e sensíveis, que poderiam ter comprometido poderosos envolvidos no cenário político e militar do sertão nordestino. Sua morte pode ser vista como uma medida drástica para silenciar alguém que possuía conhecimento que poderia desestabilizar a ordem estabelecida após o fim do cangaço. Pedro era um coiteiro importante do bando de Lampião, e, como tal, estava em posição de conhecer detalhes íntimos e comprometedores sobre as atividades e os segredos do grupo cangaceiro, assim como sobre as relações entre o cangaço e figuras de poder. Após a morte de Lampião, ele se tornou uma das últimas testemunhas vivas de um capítulo tumultuado da história. O assassinato de Pedro pode ter sido motivado pelo receio de que ele pudesse revelar informações que desmascarariam figuras de autoridade, tanto militares quanto civis, que estiveram envolvidas em atividades questionáveis durante o período do cangaço. Entre essas informações, destacava-se a alegação de que Pedro tinha conhecimento sobre o envenenamento de Lampião, uma revelação que poderia expor não apenas a natureza brutal das táticas usadas contra o cangaceiro, mas também comprometer a imagem das autoridades envolvidas. Ao eliminar Pedro, os responsáveis não apenas garantiram que suas informações não fossem divulgadas, mas também enviaram uma mensagem clara a outros potenciais informantes. A revelação de segredos poderia ter consequências fatais. A brutalidade do ataque, com 19 facadas, e a justificativa apresentada pelo assassino, Sabino Francisco dos Santos, adicionam uma camada de mistério ao caso, refletindo as complexidades e o clima de medo que permeavam a época. Além disso, a ausência de um julgamento justo e o fato de que Sabino foi absolvido e seu paradeiro permaneceu desconhecido, contribuem para a sensação de que o caso foi manipulado e que interesses poderosos influenciaram o resultado. A versão oficial e a alegação de confusão com o bicho foram amplamente contestadas, e muitos acreditam que a verdadeira motivação por trás do assassinato estava profundamente enraizada em questões de poder e controle. Assim, a morte de Pedro de Cândido pode ser interpretada como uma medida para proteger segredos que poderiam enfraquecer figuras de autoridade e expor práticas vergonhosas associadas ao fim do cangaço. Sua eliminação ilustra a persistência de conflitos e o desejo de controlar a narrativa sobre eventos passados, reforçando a ideia de que alguns segredos